Nesta aula vamos revisitar o Craft, agora estendendo para o Craft infinito contável. Então, para qualquer conjunto infinito contável de palavras de código que formam um conjunto com prefixo, esse conjunto satisfaz a desigualdade de Craft estendida, isto é. Então é a mesma desigualdade, agora somatório infinito. Então esse somatório infinito é menor ou igual que 1. Por outro lado, os comprimentos LI satisfazendo a equação acima, dados os comprimentos LI satisfazendo a equação acima, existe um código de prefixo com esses comprimentos. Então, o que a gente vai demonstrar é essa primeira parte, e a segunda parte a gente não precisa demonstrar porque é exatamente aquele método de construção do código de prefixo, associando palavras na árvore e eliminando os descendentes para garantir a condição de prefixo. Então, primeira parte, vamos assumir que temos o código de prefixo, infinito contável e com alfabeto diário. Então, considere a IES uma palavra formada pela sequência Y1, Y2 até YLI. Então, a IES é uma palavra de comprimento LI formada por essa sequência. Então, a expansão da IES é uma palavra de comprimento LI utilizando dígitos fracionários. A gente pode associar então, a essa palavra, se a gente pensar isso aqui como sendo dígito fracionário, isso aqui corresponde a esse valor. Ou seja, para cada YJ, a gente está multiplicando cada YJ pelo D elevado a menos J, que corresponde a cada uma das posições aqui em que o YJ ocorre. Então, fazendo isso, então, para cada J de 1 a L-1. Então, a gente pode ver um exemplo. Vamos ver aqui um exemplo para simplificar. Então, vamos supor que caso binário, 0, 1. Então, vamos supor que a palavra é 1. Então, a gente vai ter o 0, 1. O 0, 1 vai estar associado ao que? A 1 vezes meio. Então, aquele somatório. Então, botando somatório de YJ, D elevado a menos J. Então, só vai ter o primeiro termo com o expoente menos 1. E, então, que é o J igual a 1, Vamos escrever aqui, o somatório de YJ, D elevado a menos J, e aqui o J variando de 1 até LI. Então, nesse caso, nosso LI é 1. Então, o J só tem o termo 1. O Y1 é 1. O D é 2, Então, 2 elevado a menos 1. Esse caso aqui, o nosso comprimento máximo ali, o comprimento é 2, Então, o J varia de 1 até 2. Então, vamos ter dois termos no somatório. O primeiro termo é o 0, que aparece aqui, 0 vezes D elevado a menos 1. Então, está aqui. E o próximo termo é 1 vezes 2 elevado a menos 2, porque aí o J é igual a 2. Então, agora dá 1/4. Essa palavra, 1 corresponde ao que? A 3/4. Essa palavra 001 corresponde ao que? A 1/8. Então, cada palavra tem um determinado valor. A gente pode associar um valor fracionário para ela. Essa representação desse valor fracionário que tem uma correspondente aqui. E aí a gente pode associar cada palavra a um intervalo. Onde esse intervalo começa nesse valor e termina nesse valor. Então, isso aqui é a mesma coisa, a gente só somou esse valor aqui, que é o que? 1 sobre então, o D elevado a menos LI, onde o LI é o comprimento da palavra. Então, vamos ver novamente com um exemplo, com D igual a 2, sequências binárias. Aí, vamos supor aquela primeira palavra, 0,1, que é dar meio. Aí, a gente vai associar a ele um intervalo, que começa no zero no meio, e termina no meio, termina no, a gente associou com a palavra que começa na palavra específica, até YLI, e termina na mesma coisa, mais o D elevado a menos LI. Então, o D elevado a menos LI é meio.
Então é meio mais meio 1. Então agora a gente associou essa palavra 1, né, ao intervalo meio 1. Essa é outra palavra, 0, 1, a gente vai associar ao intervalo 1/4 meio. Porque agora, né, a gente já viu isso aqui, né, que dá 1/4. E o d elevado a menos 2, né, dá meio. 1/4. D elevado a menos 2 dá 1/4. 1/4 mais 1/4 dá meio. É um intervalo de 1/4 a meio. E assim por diante. Então, dada uma determinada palavra, a gente pode associar ela a um intervalo dessa forma. No caso, se d é igual a 10, por exemplo, então vamos supor que a palavra 157, então a gente associa ela ao intervalo que é do 0,157 a 0,158. A palavra 159, a gente associa o intervalo de 0,159 a 0,160, etc. Então vamos ver aqui o que isso tem a ver com a condição de prefixo, né? Vamos pegar aqui esse exemplo, a palavra 1. A gente associou o intervalo de meio a 1. Qualquer palavra que comece com 1, né, posso pegar 1, ou 1, ou 10, né, ou 101. Qualquer palavra que comece com 1 vai estar, a ela a gente associa o número que vai estar no intervalo de meio a 1. Que afinal de contas, né, esse 1 aqui já é meio, mais alguma coisa, né? Então vai estar dentro desse intervalo de meio a 1. Então, para ter a condição de prefixo, né, se eu tenho uma determinada palavra no meu código, que está associada a esse intervalo, eu não posso ter nenhuma outra palavra que vai ter um intervalo que vai estar aqui dentro desse intervalo aqui. E a mesma coisa vale para os demais, né? Então, se eu pegar esse aqui, 01, né, que está associado a esse intervalo de 1/4 a 1/2, qualquer palavra que comece com 01 vai gerar um número que está dentro desse intervalo. Então, para garantir a condição de prefixo, eu não posso ter nenhuma palavra que comece com 01. Ou seja, as palavras que começariam com 01 estariam associadas a intervalos que estariam aqui dentro desse intervalo também. Então, os intervalos que a gente vai gerar, eu tenho que garantir que eles não tenham sobreposição. E quem que o tamanho de cada intervalo? Então, se a gente olhar para a cara do intervalo, a gente vê que o tamanho dele é esse aqui, d elevado a menos li. Então, cada intervalo tem o tamanho d elevado a menos li. Então, se eu tiver um código de prefixo, né, então o tamanho de todos os intervalos, se eu somar o tamanho de todos os intervalos, né, todos os d elevado a menos li para esse meu código de prefixo, né, por ser um código de prefixo, eu tenho a garantia de que os intervalos não têm sobreposição. Se eles não têm sobreposição, né, eles estão no intervalo que vai de 0 a 1, eu sei que a soma deles vai ser menor ou igual que 1. Né, que é a desigualdade de Kraft. E aí, como a gente já falou, a proposição inversa, a gente precisa demonstrar que é aquele algoritmo de montar o código na árvore. Bem, então a gente sabe que se a gente tem um código prefixo, ele satisfaz a desigualdade de Kraft. E se a gente tem complementos que satisfazem a desigualdade de Kraft, a gente pode encontrar um código de prefixo com esses complementos. Então o que a gente quer no final é encontrar os complementos que satisfazem a desigualdade de Kraft, né, para obter um código de prefixo. E a gente quer minimizar o complemento esperado. Então, nosso problema, né, nosso objetivo é, dentre os códigos de prefixo, né, a gente encontrar aquele que tem um complemento esperado mínimo. A gente quer minimizar o complemento esperado. Então nós vamos minimizar essa equação, né? A gente vai minimizar o complemento esperado, né? Onde então a gente quer achar o conjunto de complementos para um código que minimiza o complemento esperado, satisfazendo a desigualdade de prefixo. Satisfazendo a desigualdade de Kraft. Né? Aqui, satisfazendo a desigualdade de Kraft, então a gente consegue encontrar um código de prefixo com esse complemento esperado mínimo, que é tudo que a gente deseja. Então esse é um problema de programação de inteiros, né? Já que os LI são inteiros. Então é um problema NP difícil. Esse problema não é provável de ser solucionado eficientemente, a menos que P seja igual a NP. Então, para solucionar o problema de forma mais simples, o que a gente vai fazer é relaxar a condição.
em vez de ter um problema de programação inteiros, vamos relaxar a condição e deixar que o LI seja uma coisa que não seja inteiro. Deixar que ele seja um número real qualquer. E vamos considerar então o lagrangiano para a gente poder minimizar. Então o lagrangiano, esse aqui é a expressão que a gente quer minimizar e a gente está incorporando, né, a condição que a gente está impondo, né, sobre os LIs. Então, quem nunca viu o método lagrangiano, né, dá uma olhada, tem na Wikipedia explicando. Bem, então a gente tem que tomar a derivada em relação aos LIs e igualar a zero. Então vamos pegar essa expressão, fazer a derivada em relação a LI. Então por um determinado LI, que a gente está tomando a derivada, nesse primeiro termo só vai ficar, né, o termo, poderia ter trocado aqui de letra, né? Vou pegar aqui J, né? Então só vai ficar o termo aqui I igual a J. Bem, para fazer a derivada do outro termo, né? Então esse termo, esse 1 aqui vai dar zero, né? E esse termo vai ficar só o termo, né, que o J é igual a I. E o termo que J é igual a I, então a gente pode escrever, né? Então vai ser o D elevado a menos LJ, né, igual ao exponencial, né, menos ln de J ln de D. Então isso aqui passando para exponencial, então a derivada desse exponencial, então a derivada desse cara vai ser igual, então menos ln de D, né, vezes a exponencial menos LJ ln de D, né, onde isso aqui a gente pode voltar, né, para D elevado a menos LJ. Então, né, então tem um lambda multiplicando que aparece aqui, D elevado a menos LJ ln de D, e o menos está aqui. Aí a gente quer igualar isso aqui a zero, né? Então igualando a zero, vamos passar então, vamos passar aqui esse termo para esse lado, né? Então fica isso aqui igual a PJ, aí depois a gente divide por isso aqui dos dois lados, né? Então fica essa expressão. Então vamos colocar aqui J aqui, né? Então essa é a condição, né, derivada do J do lagrangiano, né, para cada um dos LJs. E com relação ao parâmetro lambda, né, a derivada com relação ao lambda, então fica só o termo onde aparece o lambda, e a gente quer também que isso seja igual a zero, e isso vai implicar que o lambda seja 1 sobre ln de D. Então a gente pode usar esse valor aqui agora. Aplicando aqui esse valor, a gente encontra que o nosso PI tem que ser D elevado a menos LI, ou seja, nossos LIs são menos log D de PI. Então os nossos comprimentos ótimos são esses valores. Então por isso esse asteriscozinho para mostrar que é o valor ótimo. Então o valor ótimo que a gente encontra, né, para os nossos comprimentos, né, utilizando aí o método lagrangiano, é menos logaritmo dos PI, onde agora a gente vê, né, que esses LIs eles podem não ser inteiros, né, se esse PI não for uma potência de D, né, então esse aqui vai ser pode ser um número fracionário, né. Mas isso aí advém a gente fez aquela flexibilização do problema, né, permitindo que os LIs sejam não inteiros. Então a gente achou essa solução onde esses LIs aí são os LIs ótimos. Então o nosso comprimento ótimo do código vai ser isso aqui, onde os LIs foi aqueles que a gente encontrou. Então esse aí vai ser o nosso comprimento ótimo. Então aqui, como a gente está usando log aqui na base D, né, então isso aqui equivale a entropia na base D. Se a gente trocar a base de entropia, basta dividir, né, para ter entropia na base 2. Então D era o tamanho do alfabeto que a gente está utilizando para codificar. Então se D for igual a 2, né, então isso aqui já é entropia binária. Então a gente tem, né, que comprimento ótimo
dá exatamente a entropia, como a gente gostaria. Então esses LIs que a gente está utilizando, esses valores ótimos, eles são iguais à informação dos eventos, né, com probabilidades PI. Então é o menor comprimento, né, para codificar algum evento, né, depende da probabilidade do evento, né. Então é inerente à informação desse próprio evento. Então é o princípio aí da navalha de Ockham. Quando a gente faz a codificação em blocos, né, a gente pode alcançar, né, um valor ótimo e ter o valor, então como se fossem os LIs, né, podem ser fracionários, né, já que a gente está formando blocos, então os comprimentos das palavras por símbolo, na verdade poderiam ser valores fracionários, mas como a gente já falou, a codificação em blocos tem alguns problemas, alguns contratempos. E aí agora um teorema que fala que a entropia é o comprimento esperado mínimo. Então o comprimento esperado L de qualquer código diário instantâneo, né, ou seja, satisfaz Craft, para uma variável aleatória x é tal que o comprimento é maior ou igual que a entropia. Com igualdade se e somente se as probabilidades forem iguais d elevado a menos li. Então a demonstração, né, então ao invés de demonstrar que L maior ou igual que ali, vamos demonstrar que L menos H é maior ou igual que zero, né? Então L, como é esperado, é esse aqui, por definição, né? E a entropia na base D é esse aqui, definição também. E a gente pode escrever, né? Li é igual log D de D elevado a menos Li, né? A gente usa aqui menos, colocando, tem um menos aqui também, né? Menos Li, usando o pedaço de log, então fica menos Li log de D, que dá 1, né? Então dá menos Li, com menos dá mais, dá o próprio Li. Então não mudou nada. E agora vamos somar zero, né? Que somar zero, somando zero, naquela expressão também não muda nada. Então temos aquelas duas parcelas de antes e estamos somando uma coisa aqui que dá zero. Então para ver o que isso vai dar, nós vamos pegar primeiro esse pedaço, somar essas partes e depois esse aqui. Então o que a gente tem ali aqui é aquele primeiro pedaço, aqueles três itens que a gente somou. E aí esse item do meio, vamos multiplicar por 1. Né? O somatório de PI é 1, então a gente pode multiplicar isso aqui por 1, não muda nada. Então fazemos isso, vamos aí aplicar a distributiva, né? De forma então que a gente vai escrever esse aqui como sendo um somatório de PI log D disso aqui. E agora, como a gente tem três somatórios, né, mais ou menos iguais, né? Todos os somatórios têm PI. Então a gente pode juntar todos os somatórios, colocar o PI em evidência em todo mundo. E aí vai ter, né, dentro do somatório vai ter menos um log, mais um log e mais outro log. Aí a gente usa a propriedade do log. Né, a soma dos logs é o log do produto. Né, ou quando aqui é menos, né, aí vai para o denominador. Então os termos que vão aparecer no numerador, né, são esses aqui, né? E esse aqui que vai para o denominador. Né? Então nós vamos encontrar isso aqui. Né? Então os termos que eu falei que ia ficar no numerador, o termo que está no numerador. Então aqueles três somatórios a gente pode reescrever na forma de um único somatório. E aqui reescrevendo a mesma coisa. Ao invés de escrever isso aqui dessa forma, reescrevendo aqui dessa forma. Esse termo está no numerador, então está no denominador do denominador, então é como se passasse para o numerador, então é a mesma coisa, não mudou nada. Então nós vamos definir, né, esse denominador, chamar isso aqui de RI. Aqui a gente está fazendo um somatório em todos os J's, né, aqui tem o I que varia de acordo com esse somatório, então vamos chamar esse cara de RI. Então está aqui a definição de quem que é o nosso RI. Então esse último resultado que a gente chegou é a soma dessas três partes. Né? Então essa é a soma dessas três partes, menos isso aqui. Né? Então
é o que está aqui, né? Tá a soma daqueles 3 menos aquele outro que tinha ficado de fora. Então, essa primeira parte, a gente vê que isso aqui é uma definição, né, de divergência. Esses PIs, eles são da função de massa probabilidade, e os RIs também comportam-se como uma função de massa probabilidade. Então, a gente pode interpretar esse somatório aí como sendo uma divergência. Aqueles RIs, né, eles são os RIs são a soma, né, dos D elevado a menos RIs, né, dividido pela soma de todos eles, né, de todos os D elevados a menos L. Então esses aqui são os nossos RIs. Então eu estou pegando esse valor e dividindo pela soma de todos eles. Então se eu somar todos os RIs, dá 1. E cada um deles é maior do que 0. Então esse aqui funciona como uma PMF. Então eu posso ver esse somatório como sendo a divergência de duas PMFs, a PMF do P e a do R. E aqui tem o menos log, eu posso escrever mais e passar esse somatório para o denominador. Então esse cara aqui é o meu chamado C, chamar de C para simplificar. Então, como a gente falou que a desigualdade de Kraft é satisfeita, então esse somatório, esse C é menor do que 1, menor ou igual que 1, já que desigualdade de Kraft é satisfeita. Então, esse denominador menor do que 1, então isso aqui é maior do que 1, log de algo maior do que 1 é maior do que 0. Então, a gente tem algo, uma divergência maior do que 0, a gente está somando com algo que é maior do que 0, esse aqui dá maior ou igual a 0. Então, a gente mostrou que o complemento esperado é maior ou igual que a entropia. Então, é interessante a gente ressaltar que a entropia na base D, que é a base do tamanho do alfabeto que a gente está utilizando para codificar. Então, se a gente estiver codificando com entropia binária, que é o usual que a gente vai utilizar geralmente, então se é base 2. Então, mostramos isso aqui. A gente vai ter a igualdade quando, somente se os PIs forem dessa forma, tiver uma distribuição que seja deádica, para todo I, que aí então esses logaritmos na base D dos PIs vão ser números inteiros. E aí nesse caso a gente vai ter que essa soma aqui dá exatamente 1. Então a definição, a gente já falou várias vezes dessa palavra deádica, a definição de uma distribuição probabilística é deádica com relação a D, se cada uma das probabilidades é na forma D elevado a menos N. Então, exemplo, se D é igual a 2, uma distribuição que tem meio, 1/4, 1/8, 1/8, é uma distribuição deádica. Então, vimos anteriormente que o limite ótimo para o comprimento esperado do código é a entropia. Então, dessa forma, o comprimento esperado menos a entropia é uma medida do quão distante estamos do ponto ótimo. Então, essa diferença dos dois, que dá a divergência do PR mais aquele logaritmo de 1 sobre C, que a gente viu na demonstração. Para criar um código, devemos buscar a distribuição deádica mais próxima, em termos de divergência, da distribuição P. Então, construir um código seguindo a proposição inversa de Kraft, montando o código na árvore, seguindo o que a gente quer, um código de prefixo. De forma geral, a menos que P seja NP, é difícil encontrar uma distribuição deádica mais próxima, no sentido que o Berkeley é da distribuição P. Então, não resolve o nosso problema de encontrar o nosso código. E nas próximas aulas a gente vai ver alguns códigos propostos, como tem o código de Shannon, que a gente vai ver ali primeiro, vamos definir alguns outros critérios como a eficiência de um código, e depois, também mais tarde, vamos vendo outros códigos.